Se você está com a sua Bíblia aí, eu te convido então a abrir a sua Bíblia em Isaías. Abre a sua Bíblia, profeta Isaías, por favor. Deixa eu voltar aqui. Profeta Isaías, capítulo 55. Abra lá a sua palavra, a sua Bíblia, que eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos. Amém? Versículo 1 diz assim: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. No versículo 6, diz assim o profeta: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém, queridos? Olha para mim aqui. Nós temos aqui um momento na palavra do Senhor em que o próprio Deus usa o profeta Isaías para falar com o povo. E eu quero dizer para você, lembrar a você que os profetas eram homens que eram usados por Deus para trazer a mensagem do alto. O profeta era um porta-voz de Deus diante do povo. Diferente dos sacerdotes que serviam a Deus representando o povo. Então o profeta Isaías, ele vem diante do povo trazer uma palavra de advertência àqueles que insistiam no pecado e de conforto para aqueles que esperam no Senhor. Esse é o panorama das cartas, dos escritos do profeta Isaías. E eu posso dizer para você que nesse momento, Deus, ele se levanta diante do povo e ele diz: vinde a mim, vós que tem sede. Porque, queridos, o nosso Deus é um Deus que fala conosco. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, ele ainda fala conosco. O nosso Deus está vivo. O nosso Deus, ele se manifesta sim, ainda hoje. Porque, irmãos, Maomé, o Deus do islamismo, Buda, Allan Kardec, o Deus do espiritismo, morreram, os seus ossos estão lá enterrados. Mas o nosso Senhor Jesus, o fiel, o maravilhoso, ele ressuscitou ao terceiro dia e vive, e está no nosso meio, e está nesse lugar, e está aqui agora. Você pode aplaudir ele por isso, porque ele vive, irmãos. E ele fala com você, e ele fala conosco. O nosso Deus é maravilhoso. Ele sempre teve essa prática de falar com seus filhos, de falar com o seu povo. Se você perceber, desde Adão e Eva, em Gênesis 3, vinha Deus na viração do dia. Todos os dias, diz a palavra de Deus, ter comunhão com seus filhos. Em Êxodo 3, Deus fala com Moisés pela sarça. Em 1 Reis, Deus fala com Salomão em um sonho. Em Atos 9, Deus fala com Saulo quando ia no caminho de Damasco, com uma carta para perseguir os cristãos, e logo à frente ele tem uma conversa longa, veja isso, em Atos 9, com Ananias, quando manda ele ir até uma casa na rua direita, encontrar um homem chamado Saulo e impor as mãos sobre ele, porque tinha uma obra para realizar na vida daquele homem. O nosso Deus verdadeiramente fala conosco, ele ainda fala pela sua palavra, pela leitura da Bíblia você pode ouvir a Deus. E eu quero te dizer que se tem um meio para Deus falar conosco, é a palavra de Deus, amém? Precisamos ler a Bíblia, queridos, leia mais a Bíblia. Quero dizer para você, já disse isso aqui em outro momento, que o meu maior alvo desse ano é ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. No mês de dezembro, eu quero estar terminando o livro de Apocalipse, se não tiver acabado. Esse é o meu primeiro alvo desse ano, porque eu quero ouvir a Deus, eu quero mais de Deus, mas Deus também fala pelo Espírito Santo, que é conselheiro, que é consolador. Deus fala pela vida de outras pessoas, como Ele falou pelos profetas,
ainda hoje, Ele fala com você. Pela vida de homens de Deus, de homens cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, então aqui em Isaías 55, Deus se achega ao povo e diz: vinde a mim, você que tem sede. Você que tem sede de vida eterna, você que deseja mais de Deus. Porque quando Jesus disse: vinde a mim, vós que tem sede, essa sede, irmãos, é sede interior, é sede pela salvação, é sede pelas coisas de Deus. Esse é o chamado do Senhor. Você sabe, esse povo que está aí na rua, saindo das suas casas para pular carnaval, para festejar, para cantar, dançar, eles estão atrás de algo que vai preencher o vazio interior, essa sede que só pode ser preenchida por Jesus. O vazio que tem dentro deles, que um dia teve, eu encontrei dentro de mim, ele foi preenchido quando eu encontrei Jesus. Só Jesus é a água que sacia a sede desse povo. E eu quero te fazer uma pergunta, e essa pergunta é para você que está aqui hoje, para você que nos assiste pelo YouTube. Quando você busca água, em que circunstâncias então você procura água para beber? É quando você tem sede. Por isso disse o Senhor: tem sede? Então venha. Porque naturalmente, irmãos, é comum que nós tenhamos sede. Agora eu falo fisicamente. Quando sentimos calor, estamos em algum ambiente muito quente, é natural chegar à sede. Quando praticamos exercícios físicos, provoca ou não provoca sede em nós? Provoca, perdemos líquido, aquece o corpo, então vem a necessidade de repor o líquido, e a sede vem. Mas você quer ver outra coisa que provoca a sede? É o sal. Quando comemos algo, um alimento salgado, no dia seguinte, como estamos? Com sede. E eu quero fazer um paralelo com os irmãos em relação à nossa vida natural e o espiritual diante dessas três situações que provocam sede em você. E a primeira delas é o calor. Em ambientes quentes, certamente aumenta a necessidade de beber líquidos, a sede vem. E o que isso significa na nossa vida espiritual? O calor, o ambiente de calor que gera sede em mim, na minha vida espiritual, é representado pelos desertos da vida. Então eu posso entender, olha para isso, que quando Deus me permite passar por um deserto, na minha vida, Ele não quer que eu morra, Ele não quer me destruir, Ele apenas está provocando uma situação que vai gerar em mim sede, que vai me atrair a Ele, vai me aproximar mais dEle. É isso que o deserto faz em nós. Mas também os exercícios físicos, eles geram sede em nós. E o que os exercícios físicos apontam na nossa vida espiritual, eu posso dizer que na nossa vida espiritual, eles apontam para a vida daqueles que praticam os dons espirituais, para aqueles que anunciam Cristo por onde passam, para aqueles que pregam, que intercedem, que profetizam, que são usados, que impõem as mãos. Eles estão exercitando os dons espirituais. E isso eu creio que gera sede neles. Deus trabalha na vida deles. Mas quer ver outra coisa? Sabe esses irmãos que estão nos filmando aqui hoje? Sabe os irmãos que trabalham no LED, na recepção, se envolvem em algum ministério, lá fora no estacionamento, com as crianças, aqui no apoio de palco, no ministério de louvor, eles estão exercitando. E quando você se envolve com isso, em algum ministério, se envolve a servir o corpo, você está se exercitando. E eu creio que por mais que eles não estejam prestando tanta atenção, porque estão servindo, quando eles deitam e dormem, eu creio que Deus está gerando sede, que Deus está trabalhando, que Deus continua fazendo na vida deles. É o exercício, é a prática dos dons espirituais. Mas a terceira coisa, fala do sal. Porque quando comemos um alimento salgado, isso provoca sede em nós. É ou não é assim? Num dia de feijoada, num dia de churrasco, no dia seguinte, como você está? Com sede, querendo água, bebendo mais líquido. Porque o sal, ele provoca sede em nós. E eu creio, e é aqui onde eu queria chegar, que é por isso que em Mateus capítulo 5, no versículo 13, Jesus, no Sermão da Montanha,
que foi o sermão mais importante que já foi anunciado na terra, pregado pelo maior e o melhor pregador que alguém um dia ouviu, Jesus. Pelo sermão da montanha, ele disse aos discípulos: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém, queridos? Eu creio que Jesus, quando nos chamou de sal da terra, ele queria dizer: vós sois chamados para gerar sede de Deus no outro. Vós sois sal da terra, vocês foram chamados para gerar sede de Deus nas pessoas que convivem com você, nas pessoas dos seus relacionamentos, nas pessoas que você conversa. E eu quero te fazer uma pergunta: você já reparou que quando nós estamos com alguém que é sal da terra, cheio do Espírito Santo, você já notou que um tempo com essas pessoas, uma conversa com essas pessoas, como nós ficamos sedentos por Deus? Como essas pessoas nos inspiram, como essas pessoas aumentam em nós, pastor Darcy, a sede pelas coisas de Deus. Elas nos empolgam, elas nos deixam entusiasmados. Eu quero mais. É assim que são as pessoas que são sal da terra. E eu quero destacar para os irmãos que alguns dias atrás eu saí para almoçar com o pastor Alex. Nós nos encontramos ali no Pier 21 e sentamos para almoçar e conversamos uma série de coisas, vários assuntos, até que o pastor Alex, ele compartilhou comigo uma experiência, onde Deus trouxe para ele uma revelação. Ouça isso, uma revelação de Deus sobre a vida dele, ao coração dele, e ele foi e ligou para essa pessoa, pela qual Deus deu essa revelação, e ele me disse: Paulo, quando eu liguei para essa pessoa, essa revelação se confirmou, e ali essa pessoa, ela recebeu, ela testificou, confirmou o que Deus me falou, e ele me disse assim: e eu quero te dizer, Paulo, a gente precisa buscar mais disso, a gente precisa buscar de Deus, a gente precisa pedir a Deus mais experiências, mais revelações, para que a gente testemunhe de Cristo. E sabe, irmãos, foi aquele almoço com o pastor Alex, quando nós terminamos aquela conversa, aquele momento juntos, eu confesso que eu saí dali inspirado, eu saí dali com sede de Deus, pensando nisso, tanto que nos meus alvos desse ano, que eu defini para 2020, eles estão até aqui. Eu separei uma série de alvos que eu tenho orado, além de ler a Bíblia de capa a capa. Esse ano eu defini para a minha vida que toda sexta-feira eu estaria fazendo um jejum e separando ao menos 1 hora de oração, em jejum, clamando, buscando a Deus, falando com o Pai. E depois dessa conversa eu peguei aqui os meus alvos e eu incluí aqui nos meus alvos, e eu coloquei assim: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero novas experiências, eu quero mais de Deus para a minha vida. E eu falo isso, queridos, porque naquela tarde, de fato, a sede de Deus aumentou dentro de mim. E aí, preparando essa mensagem, eu liguei para o pastor Alex, eu falei: pastor Alex, eu quero te dizer que naquela tarde, você foi sal de Deus na minha vida. Porque eu saí dali empolgado, eu saí dali inspirado, eu acrescentei alvo novo na minha lista de orações. E aí, irmãos, eu quero dizer para você que na semana passada, eu tive um sonho extraordinário com o Espírito Santo de Deus. Eu já vinha orando sobre isso, eu já vinha pedindo nos meus momentos de oração: Senhor, eu quero mais, eu quero viver isso, eu quero ser, eu quero conhecer algo novo de Deus. E a semana passada, eu tive um sonho onde nós estávamos aqui na nossa igreja. Eu sonhei que o Espírito Santo de Deus, ele veio sobre nós, e queridos, o Espírito Santo, ele me encheu, ele me visitou de tal maneira, e eu senti uma paz, eu senti uma alegria, um regozijo, eu senti algo que eu nunca senti de olhos abertos. Eu não acordei no meio do sonho
E eu sei que ao acordar pela manhã, eu estava escovando os meus dentes, quando de repente meu Deus, uau! Eu lembrei do sonho. Eu comecei a ver, a rever, a lembrar de tudo que eu experimentei naquela noite, algo maravilhoso. E eu creio que já é uma resposta do que eu tenho pedido a Deus. Desse alvo de oração, e no caminho do meu trabalho, da minha casa para o trabalho, eu fui pensando nisso. Eu falei, Deus, que coisa maravilhosa. Numa última sexta-feira nossa de oração aqui, a Sexta Betel, quero dizer para você que toda primeira sexta-feira do mês, nós temos nos reunido aqui para orar ao Senhor. Nós temos vindo para esse templo buscar a Deus, clamar a presença, pedir por mais de Deus. E sabe, irmãos, nós colocamos um flip chart aqui no canto e nós desafiamos todos que têm vindo aqui a colocar um alvo de oração ali com uma caneta. E no final a gente ora por esses alvos, a gente intercede como igreja. E nós ficamos de 21 às 23 horas aqui, primeira sexta-feira de cada mês, orando, adorando, buscando a Deus. E foi então que na última sexta-feira, dia 7 de fevereiro, eu estava aqui nesse canto, orando pelos alvos. A gente vai fazendo um rodízio e vamos orando enquanto estamos aqui. E veio uma irmã aqui da nossa igreja, uma irmã querida, uma mulher de Deus. E eu estava ali orando, ela chegou do meu lado e ela disse, pastor Paulo, eu preciso te dar um recado de Deus. E com muito temor no semblante, nas palavras dela, essa irmã começou a falar de Deus na minha vida. Começou a trazer uma mensagem, um recado de Deus para mim. E ali eu recebi, e ali eu glorifiquei o nome do Senhor, porque Ele é fiel. Porque aquele que pede, Ele responde, aquele que o procura, o encontrará. Quem pode dizer amém por isso? Porque Ele é vivo. Porque Ele fala conosco, queridos. E eu quero dizer para você que nós precisamos andar com pessoas que são sal da terra. Nós precisamos andar com pessoas que nos inspiram, que aumentam a nossa sede pelas coisas de Deus. E mais importante do que isso, ouça agora, nós precisamos ser pessoas assim. Nós precisamos ser aqueles que por onde vão, salgam, que por onde vão, fazem diferença, porque você foi chamado para ser sal dessa terra. Precisamos sim, queridos, responder ao chamado do Senhor. E por onde passar, ser sal, ser luz, porque o sal tem características que precisam ser manifestadas na nossa vida. Porque o sal possui atributos que precisam ser expressados pelas nossas palavras, pelas nossas práticas e pela nossa conduta. E eu quero destacar 3 características do sal que precisam ser encontradas na nossa vida. E a primeira delas é que o sal produz sede. O sal produz sede. E eu já falei sobre isso agora. Eu já falei para você que nós fomos chamados sim para gerar sede de Deus nas pessoas. Não fomos chamados para acusar as pessoas. Fomos chamados para atraí-las ao Senhor. Fomos chamados para gerar nelas desejo pelas coisas do alto, desejo pelas coisas de Deus. Saiba, nós estamos indo amanhã evangelizar lá na plataforma da rodoviária, não para acusar as pessoas, não para condenar ninguém, jamais. Não é a nossa proposta. Nós vamos ali salgar, nós vamos ali anunciar uma palavra de arrependimento, de salvação e de vida eterna, que só é encontrada em Jesus. É por isso que nós vamos ali, porque fomos chamados para salgar e gerar sede. Essa é a primeira característica do sal. Mas a segunda, fala que o sal, ele dá um novo sabor onde ele é colocado. Certamente o sal, ele muda o gosto dos alimentos. E aí eu te pergunto, já comeu uma pipoca sem sal? Como é que ela é? E diferentemente, quando você acrescenta sal, é muito diferente, é muito mais saboroso. Um dia desses, na verdade, uma semana atrás, no final de semana passado, tivemos uma comunhão com o grupo Friends. O grupo Friends, para quem não conhece, é um grupo aqui da nossa igreja,
dos irmãos que têm acima de 30 anos e são solteiros, divorciados, viúvos, e nós nos encontramos, nos reunimos para ter um tempo de comunhão, de edificação, e nós fizemos um churrasco lá no meu prédio, no Guará 2. E imagina se nesse churrasco nós não tivéssemos colocado o sal em nenhuma das carnes que assamos ali. Qual seria o gosto daquele churrasco? Eu acho que até o cheiro seria ruim, porque verdadeiramente o sal, ele faz diferença onde ele é adicionado. Ele dá um novo sabor onde ele é lançado. Então eu me lembro de um conto português que fala da vida de uma família real, onde o pai, o rei, diante dos amigos, os seus amigos, ele chama as 3 filhas e ele pergunta para a mais velha assim: filha, o que eu significo para você? A mais velha disse: pai, para mim, o senhor é como um diamante. O senhor é muito valioso e precioso. E para a filha do meio, ele disse: e para você, minha filha, o que eu significo? Ela disse: pai, para mim o senhor é como ouro, que todos almejam, que todos querem possuir. E para a mais nova, ele perguntou: e para você, querida, o que eu significo? Todos os seus amigos ali, ele mostrando como as suas filhas o amam. E ela disse, ela parou um pouquinho, pensou e disse assim: pai, para mim, o senhor é como o sal. E sabe, queridos, quando ela disse isso para o seu pai, de certa forma ele ficou decepcionado e aborrecido com ela, de maneira que quando aqueles homens saíram, se retiraram, ele expulsou, ele mandou ela fazer as malas, entendo eu que numa atitude insana, inconsequente, disse: você não é digna de mim, não é digna da minha herança. Expulsou aquela filha da sua casa, do seu reinado, de modo que ela foi viver em outra região, próxima daquele lugar, e anos se passaram. Por onde aquela jovem passava, diz esse conto, ela chamava a atenção pela sua beleza. Então o rei, ou melhor, o filho do rei de uma província próxima, se apaixonou por ela, decidiu casar com ela, e assim se casaram. E sabe, queridos, alguns anos depois, ela virou para o seu marido e disse: olha, eu preciso resolver alguma coisa que ficou mal resolvida lá atrás. Podemos fazer uma grande festa e chamar todos? E ele concordou, eles fizeram essa festa. E ela combinou com os serviçais que tudo que fosse servido para o seu pai, que não tivesse sal. Então serviram a primeira refeição, e quando ele começou a experimentar, a comer daquilo, ele disse: pelo amor de Deus, alguém pode me trazer um sal? Ninguém trouxe. Ele insistiu de novo: por favor, troquem esse prato. Trouxeram um novo prato, sem sal. E esse homem deu um safanão na mesa, um soco na mesa e disse: por favor, chamem o responsável, porque está insuportável comer essa comida. Então nessa hora a sua filha, que já havia passado alguns anos longe do seu pai, ele se achegou até ele, e ela disse: pai. Quando ele olhou, ouviu a voz dela, olhou para ela, imediatamente ele levantou e ela disse: pai, me perdoa, fui eu que pedi para não colocar sal nas suas refeições, porque hoje eu precisava aproveitar esse momento para mostrar para o Senhor o quanto o Senhor é importante para mim, porque hoje eu queria dizer para o Senhor o quanto o Senhor significa na minha vida. E conta essa história que esse pai em lágrimas abraçou a sua filha, e ali se reconciliaram, também pediu perdão a ela, e pôde entender o que o sal significa, o que foi a declaração da sua filha naquele ano, naqueles tempos, quando ela disse: pai, para mim, o Senhor é como o sal. Ou seja, o que ela quis dizer, queridos? Ela quis dizer: pai, o Senhor muda o sentido da minha vida, o Senhor dá um novo sabor para a minha vida e para a minha história. E eu quero dizer para você nessa noite, que como sal da terra, você foi chamado para fazer diferença na vida de alguém. Você foi chamado para fazer alguém voltar a sorrir, para fazer alguém se sentir amado, para fazer alguém conhecer a palavra do Evangelho, os caminhos da santidade e do arrependimento. Você foi chamado para fazer alguém se tornar filho de Deus. Esse é o nosso chamado diante do Senhor. Você entende isso? E é interessante que a palavra de Deus, que quando Jesus anuncia isso,
Jesus não fala algo profético. Jesus não anuncia algo que está por vir. Não! Ele diz: vós sois, porque você é, porque assim o Senhor te fez, porque esse é o seu propósito de vida, salgar a terra por onde você for. Por onde você for, fazer diferença, ser diferente como aqueles lá de fora. Porque como sal da terra, nós oramos pelos que nos perseguem, nós amamos os nossos inimigos. Sabe a situação lá no trabalho de perseguição? A situação lá no meio da família, de um vizinho que te aponta, como sal da terra, nós oramos por eles, nós os amamos incondicionalmente, nós intercedemos por eles, como sal da terra, nós damos um bom sabor à vida das pessoas, pelo nosso testemunho. Porque o nosso testemunho, igreja, é diferente do testemunho do mundo. É diferente das pessoas que não conhecem ainda o Senhor, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Como cristãos, nós somos pontuais nos nossos compromissos. Como filhos de Deus, que caminham conforme a palavra, nós devolvemos o dinheiro que pegamos emprestado ou o bem que pedimos para uso por algum momento. Como sal da terra, nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, nós assumimos os nossos compromissos na nossa casa, diante dos nossos filhos. Nós assumimos os nossos compromissos, eu falo para os homens, como cabeça e sacerdote do lar, para as mulheres, como uma mulher sábia, submissa, que edifica a sua casa como sal. Você não nega o seu papel, você vive em santidade, como sal da terra. Nós somos honestos, nós somos corretos com as nossas práticas. E eu falo isso porque me lembro de um momento onde eu e minha esposa e meus 2 filhos, nós fomos fazer um lanche no Parque Shopping. E ali pedimos o nosso lanche, cada um pediu o seu. E como estava muito cheio, muita gente, uma confusão, eu pedi os refrigerantes antecipados, as bebidas e levei para as mesas onde nós estávamos, enquanto eles faziam o resto do lanche. E sabe, queridos, quando chegou a nossa senha e me chamaram para pegar o lanche, nas 4 bandejas existiam 4 refrigerantes novamente. Imediatamente eu chamei a moça e falei: querida, deixa eu te dizer uma coisa, por favor, pode tirar esses 4 refrigerantes aqui, porque quando eu pedi o lanche, eu já pedi para antecipar as bebidas, elas já estão conosco lá na mesa, então você pode tirar, porque a gente não pagou por isso. Você entende? Não seria eu que daria prejuízo para aquela empresa, não seria eu que tomaria posse de algo que eu não paguei, que não era meu. Porque nós somos chamados para ser sal da terra, é para fazer diferença nesse mundo, é para fazer diferença por onde passamos, para dar um novo sabor ao ambiente, à vida das pessoas. Contudo, eu não posso deixar de dizer que o sal, ele só vai fazer diferença se ele for adicionado, se ele for acrescentado. Eu até trouxe aqui um saleiro lá de casa. E eu te pergunto, se eu colocar esse saleiro, esse sal, desta maneira no meio da minha salada, ele vai salgar a minha salada? Ele não vai. Se eu colocar dessa maneira o sal no meio do meu prato de comida, ele vai salgar a minha refeição? Não vai. Mas o sal, ele vai fazer diferença quando ele for adicionado, quando ele for lançado, quando ele aceitar o ide do Senhor, quando ele sair mesmo em meio a uma festa mundana, carnal, para levantar uma placa, para dar um abraço, para deixar uma palavra de fé no seu trabalho, no seu prédio. É para isso que Deus te plantou naquele lugar, para você mudar uma história, para você salvar uma alma. Um dia desse a gente estava fazendo um evangelismo aqui no Bandeirante, e saímos de 2 em 2, anunciando a palavra, entregando panfletos, orando pelas pessoas. Estávamos eu e o meu irmão André. Quando o André parou, então, em um local para conversar com um homem, para pregar a palavra para o homem, eu dei uns passos à frente e parei bem na frente de uma casa espírita que tem ali, em uma das avenidas, lá para cima.
E estava tendo um bazar naquele lugar, e quando eu parei na frente do portão, irmãos, uma senhora me chamou e disse: ei, pode entrar, fica à vontade. Eu falei: obrigado, eu estou de passagem. O André chegou então, e nós continuamos andando de uns 10 passos mais ou menos. Eu falei: André, peraí, cara, vamos voltar ali. Porque quando eu estava te esperando, uma senhora me chamou para entrar lá na casa espírita. Vamos voltar lá, vamos falar do Senhor naquele lugar, vamos pregar para aquele povo, vamos orar por eles. E a gente entrou ali, irmãos, e começamos a orar pelas pessoas, entregar a palavra de Deus. Tinha uma moça com dor no joelho, oramos pelo joelho dela, impusemos as mãos e fomos salgar aquele lugar. E quando a gente estava saindo, aquela senhora, ela virou para mim: ei, você é o pastor? Eu falei: sou. E sabe o que ela me pediu? Ela falou assim: será que você pode um dia vir aqui nas nossas reuniões de terça-feira e trazer uma mensagem para nós? Imediatamente eu virei para ela e disse: claro que eu posso. E eu fui lá, irmãos, e eu preguei a palavra do evangelho naquele lugar. Eu alinhei com os nossos pastores, e eu estive lá, e eu fiz um apelo naquele lugar, e todos, exceto um homem, porque eu estava de olhos abertos, eles fechados, só um não aceitou Jesus e não entregou a sua vida para o Senhor. Você entende isso? O sal só vai salgar se ele for lançado, se ele for enviado, se ele sair do saleiro. E aí, há umas 4, 5 semanas, eu recebo uma mensagem no meu telefone: pastor, tudo bem? Será que o senhor poderia voltar e trazer mais uma mensagem para nós? Foi agora, terça-feira passada, eu estive lá de novo e lancei sal naquele lugar, a palavra de Deus, e falei de Cristo, da salvação, da vida eterna. Sabe por quê, irmãos? O mundo aí fora está cansado do pecado. O mundo aí fora está cansado do mundo, do próprio mundo. E sabe o que aconteceu na última terça-feira? Na quarta-feira, no dia seguinte, eu recebo uma nova mensagem dela. E ela falou assim: pastor, eu tenho uma amiga que ela cuida de uma casa de recuperação de adolescentes. E será que o senhor podia ir lá pregar essa mensagem de ontem para eles? E certamente eu vou estar lá, queridos. Eu vou lá, porque o sal só vai fazer diferença se ele for chamado. A luz só faz diferença no meio das trevas. Se eu acender a luz do meu celular aqui, uma lanterna vai mudar o que nesse lugar? Já tem luz. Você entende? Desde o ano passado nós temos ido no ginásio de futebol público aqui do Núcleo Bandeirante. Toda segunda-feira um grupo de jovens, adolescentes, eles jogam bola ali, é um grupo comunitário. E nós temos ido ali pregar o evangelho. Eu vou pedir para botar uma foto dos garotos aqui. E nós temos ido ali, irmãos, pregar a palavra, anunciar o evangelho, ser sal no meio deles. Está aí, ó. E nós falamos de Cristo, anunciamos a palavra. E eles têm aceitado o Senhor, eles têm aceitado a palavra de Deus que não volta vazia. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para ser sal da terra. Porque você foi chamado para ser sal da terra, para dar um novo sabor à vida das pessoas. E a terceira e última coisa é que o sal, ele preserva do apodrecimento. O sal, ele inibe a decomposição. Ou seja, eu e você fomos chamados para não concordar com o pecado lá fora, para não aceitar a vida de iniquidade, para entender que o pecado escraviza, oprime, e as pessoas estão precisando sim de uma palavra de esperança, de uma palavra de vida, de uma palavra de salvação. Ou seja, o Senhor tem nos chamado para não nos calarmos diante daquilo que tem que ser dito. Não é o que as pessoas esperam ouvir, é o que precisa ser falado. É o evangelho, é salgar a terra, é fazer diferença nessa nação. Billy Graham, um grande evangelista, faleceu em 2018. Ele dizia assim: nós somos a Bíblia que o mundo lê, a imagem de Cristo que o mundo conhece. Nós. Fala para quem está do seu lado, encosta nele assim e fala assim: nós. Amém, queridos? Fica de pé no seu lugar nessa hora. Billy Graham disse que nós somos a Bíblia que o mundo lê,
A imagem de Cristo que o mundo conhece. Porém, Jesus, ele disse: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. É tempo de fazer diferença, irmãos. É tempo de não esperar mais nada. É tempo de ir. É tempo de anunciar o Evangelho. É tempo de fazer diferença onde Deus tem te plantado. Na sua empresa, no seu trabalho, no seu prédio, na sua quadra, na sua rua. É tempo de assumir um compromisso com Deus e verdadeiramente viver e experimentar algo novo diante de um Deus que ainda fala, que ainda nos chama. Então eu quero orar nessa hora por você. Eu te chamo a vir aqui à frente, você que hoje deseja, decide fazer diferença na vida das pessoas. Saia do seu lugar, vem aqui à frente rapidamente. Eu quero orar por você, que nessa noite tome uma decisão: ser sal da terra, ser alguém diferente, ser alguém que faz diferença, ser alguém usado por Deus. Você deseja ser usado? Você deseja fazer diferença, definir uma nova história na vida das pessoas? Vem aqui à frente, rapidamente. Eu quero orar por você. Você que não quer mais viver a sua vida sem um propósito, sem marcar a vida das pessoas, mas hoje você quer dizer: Senhor, eu quero ser sal, eu quero ser luz, eu quero impactar a vida de alguém, eu quero mudar a minha família, eu quero mudar os meus vizinhos, eu quero mudar a história da minha própria casa. Chega de ficar parado. Se você sente no seu coração hoje, se em algum momento essa mensagem tocou o teu coração, se Deus falou com você, é para você mesmo isso. Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Você foi chamado para um propósito. Você que está aqui à frente, coloca a mão no seu coração. Se você não veio aqui, mas você também tem esse desejo, põe a mão no seu coração nessa hora. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar cada um desses na tua presença. Eu te peço que seja o Senhor agindo na vida deles, que seja o Senhor levantando eles, fazendo deles verdadeiramente sal da terra, que eles venham fazer diferença, que eles venham ser usados para gerar sede de Deus, para mudar histórias, que eles venham ser usados, Pai, para inibir da decomposição o pecado, para anunciar a santidade do Senhor por onde passarem. É o que eu oro e te agradeço nessa noite, Pai. Capacita, seja com eles, conduz eles, leva eles, Pai, a verdadeiramente viverem algo novo, algo diferente na tua presença, sendo sal, sendo luz, por onde passarem, no poderoso nome de Jesus. Você que crê nessa palavra, aplauda o Senhor nessa hora, adore a Ele, no nome de Jesus. Pode chegar para o seu lugar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos. O Senhor tem mais para nós, amém.